primeiro Apocalipse de número 3, versículo 8, e depois Salmos de número 119, e o verso vai ser do 97 ao 103. Amém. Então vamos lá. Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo. Nós vamos ler o 3:8 agora, e aí depois o Salmo 119, do verso 97 ao 103. Apocalipse 3:8 diz assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Amém. Espírito Santo, nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui nessa noite, por termos sido, ó Pai, conduzidos até esta casa de oração, para junto com os nossos irmãos em igreja, adorarmos e cultuarmos ao Senhor. Nós pedimos agora, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, da minha vida, para que o Senhor, meu Deus, fale conosco nesta noite pela Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Neste mês de julho, durante as terças-feiras, nós vamos estar ministrando, conforme nos foi direcionado pelo pastor e orientado à igreja, as lições da revista da Escola Bíblica Dominical. A revista aqui da classe geral desse trimestre tem por título A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão. E o título da lição que nós vamos estudar hoje, nesta terça-feira, essa primeira lição, lição de número 1, é a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Então vamos lá, nós temos o tema da nossa revista desse trimestre, que é tratar da relevância e da missão da igreja. Vamos entender isso aqui. Primeira coisa, relevância, essência e missão da igreja. Então eu quero focar em relevância e missão, porque não há como ter relevância sem ter a essência. Então a revista fala de relevância, essência e missão, mas não há como ter relevância sem ter a essência. E não há como fazer a missão que é imputada à igreja, sem naturalmente esta igreja também ter a essência, porque a partir da essência é manifestada a sua relevância e é manifestada também a sua missão. E diante disso, a primeira lição da revista, o primeiro tema que essa revista nos traz, vai ser sobre a relevância da palavra de Deus, para duas coisas, para edificação e para a doutrina da igreja. E aqui ele resumiu dizendo para edificação doutrinária da igreja. Então vamos lá. Quando nós falamos de edificação, nós precisamos lembrar o que é uma edificação, uma construção. E toda construção só permanece de pé se antes houver uma fundação. E nós temos a palavra de Deus como a fundação da nossa fé. É isso que nós vamos entender. Na verdade, penso que todos nós aqui temos essa compreensão, mas nós vamos conversar um pouco, os irmãos sintam-se à vontade, caso queiram compartilhar alguma experiência, caso queiram falar alguma coisa a respeito do tema, porque embora estejamos aqui num culto de terça-feira de ensino, o objetivo aqui é compartilhar a escola bíblica dominical desse trimestre. Então, para que nós possamos entender o conteúdo da relevância
e da missão da igreja neste tempo, ou seja, o que nos faz relevantes, ou qual é a nossa missão? Antes de qualquer coisa, eu preciso compreender o porquê a igreja é instituída. Por que Deus institui algo como a igreja que nós temos hoje? Será que isso que nós vivemos hoje como igreja já existia no Antigo Testamento? Ou será que nós somos meio que um acidente de percurso, que no meio daquela corrida, no meio daquele... para poder chegar no pódio, Jesus foi lá e colocou aquela gasolina mais forte, colocou aquele pneu mais aderente, para poder pegar um pouco mais de velocidade. Vamos criar a igreja, porque nós estamos atrasados. Não. A igreja sempre existiu, o conceito igreja. O que nós temos que entender como conceito de igreja? Nós somos um ajuntamento de pessoas que vivemos uma mesma fé. E vivendo uma mesma fé, a partir do momento que eu e você vivemos uma mesma fé, nós precisamos praticar essa mesma fé. Porque acreditar em uma determinada fé é uma coisa, viver e praticar fé é o que nos torna relevantes e é o que nos faz viver a missão que nos é imputada pela fé. Então vamos lá, nós somos igreja do Senhor, não eu e você, o corpo composto é a igreja do Senhor. Eu não sou igreja, você não é igreja, nós somos membros da igreja de Cristo. É isso que os igrejados querem tentar falar hoje, né? Não, eu não vou lá porque eu sou a igreja. Não. Eu não sou a igreja, eu sozinho não sou a igreja. O pastor já falou isso aqui. Um membro fora do corpo, ele é uma morte. Não tem vida. A não ser que ele consiga ser costurado de volta, ele vai morrer. Então eu só não sou a igreja. Mas quando eu me ajunto com os demais membros do corpo, aí sim, este corpo se torna a igreja. E quando nós entendemos que isto é a igreja, aí nós vamos resolver muitas dinâmicas teológicas que nós vemos e discussões técnicas que muita gente tem pela internet. Mas isso é um conceito básico. Então, nós, igreja do Senhor, estamos aqui porque vivemos uma fé. Estamos aqui porque acreditamos no que este livro diz. Para alguns um livro, para nós a essência e literal palavra do Senhor. Palavra de Deus. Então, se estamos aqui sobre esse aspecto de compreender que vivemos uma fé e que este livro me orienta pela minha fé, eu preciso entender que eu não posso só viver a minha fé, porque toda a palavra do Senhor, desde o princípio, sempre vai falar de relevância da fé e de missão da fé. Então, para que nós possamos compreender, eu quero começar trazendo à memória que o conceito igreja sempre existiu, desde os primórdios, como a gente costuma dizer. Por quê? A nossa missão como igreja hoje é, primeiro, glorificar o nome de Cristo em nossas vidas e glorificar o nome de Cristo ao mundo. Ou seja, nós servimos de espelho ao que Paulo diz à igreja de Corinto. Vocês são cartas para que o mundo leia vocês. Ou seja, nós somos um agente de Deus nessa terra para servirmos de luz ao mundo. E o pastor já ministrou isso lá na matriz uma vez, que ele é o sol da justiça, e nós somos a luz do mundo. E ele nos intitulou como lua, dizendo que o sol é o que ilumina tudo, e a lua é o que reflete a luz do sol. Então a igreja é isso, nós refletimos a luz do sol da justiça, que é o próprio Cristo. Ou seja, quando eu reflito a luz de Cristo, eu glorifico o nome dele. E quando eu glorifico o nome dele, eu anuncio aquilo que ele espera de forma de vida para a sua criação. Então eu glorifico o nome de Cristo, obedecendo os seus mandamentos. Eu glorifico o nome de Cristo, obedecendo a sua palavra. Eu glorifico o nome de Cristo, vivendo a comunidade, a unidade do Evangelho. Este é o mesmo princípio que havia já quando Deus chama Abraão. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, e nós falamos isso aqui naquela primeira aula do curso dos primeiros passos, o propósito de Deus nunca foi ter Israel como único e exclusivo contexto de nação salvífica. Porque se você for ver, o propósito de Deus sempre foi trazer uma salvação num contexto global de humanidade, e não num contexto de Israel. Porque se nós formos pensar que o objetivo de Cristo, o objetivo de Deus, era que Israel fosse um povo escolhido, nós vamos entender que servimos a um Deus egoísta que não se preocupava com mais ninguém. Mas nós vamos trazer à memória que Deus chama Jonas para ir pregar aos ímpios, para que os ímpios se convertessem ao Senhor. E que quando Abraão recebe a visita de Melquisedeque,
um sacerdote antes mesmo de existir o primeiro sacerdócio de Israel em Levi. Então nós precisamos compreender isso. Primeiro, a função de Deus, ou a missão daqueles que são chamados por Deus desde o Antigo Testamento, sempre foi ampliar a glorificação do nome dele, por meio de algumas pessoas a quem ele chama, para que essas pessoas, esta comunidade, no Antigo Testamento, nação de Israel, anunciasse a glória dele para todos os povos. Estamos falando do tema da revista, a relevância da igreja. Vamos chegar aqui no tema sobre a relevância da palavra de Deus para edificação. Então nós vamos ter que Abraão, ele é chamado, e a Bíblia vai dizer que, ele não vai dizer que Abraão, a tua descendência será bendita. Não, ele vai falar assim, por meio de você, todas as nações, todas as famílias serão benditas. Então, quando ele chama Abraão, ele não está falando assim, Abraão, eu quero esquecer todo mundo e quero viver só com vocês. Não, ele fala assim, Abraão, eu quero viver com você, mas que a partir de você, seguindo os meus preceitos, você seja relevante de uma forma que todas as nações me glorifiquem. Eu quero que você seja um instrumento para que a partir de você, você me obedecendo e os seus descendentes me obedecendo, vocês sejam relevantes de tal modo que vocês cumpram a missão que eu espero. Qual a missão? Glorificar o nome de Deus para todas as nações e para todos os povos. Então esta é a missão primária que nós precisamos compreender. Eu trouxe alguns textos para que nós pudéssemos embasar esse primeiro conceito da importância da globalização da nossa missão, da nossa relevância como igreja. Apocalipse 7:9 vai dizer assim: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém pode contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. Ou seja, o propósito de Deus sempre foi este, um propósito global. De modo que o povo dele, e aqui nós vamos intitular o povo dele como igreja, seja a nação de Israel, seja nos dias de hoje, depois de Cristo. De modo que a igreja dele fosse relevante, de tal modo que a relevância desse povo, por meio da obediência da palavra do Senhor, alcançasse a missão de Deus para a humanidade, que é o quê? Glorificar o nome dele na humanidade. Então, esse texto de Apocalipse, que aqui está dizendo, olha, todas as nações serão alcançadas. E pessoas e nações de todas as tribos, povos e línguas estarão perante o Cordeiro do Senhor. Também tem um texto que eu gosto muito, que é Gênesis 12:3, que foi o que eu mencionei aqui, quando Deus chama Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, olha só, todas as famílias da terra. Repetindo o propósito que a lição, que a revista desse trimestre vai ter para nós por todos os domingos. A igreja do Senhor, ela ouvindo e sendo direcionada pela palavra de Deus, torna-se naturalmente relevante. E naturalmente tornando-se relevância e mantendo a sua essência, naturalmente cumprirá a sua missão. Os 3 objetivos da nossa revista do trimestre: uma igreja relevante, uma igreja com essência e uma igreja com missão. Agora, uma igreja ela só vai viver em essência, cumprir a sua missão e ter relevância a partir do momento que nós possamos compreender que a nossa missão principal é obedecermos a palavra e glorificarmos o nome de Deus. Obedecermos a palavra e glorificar o nome de Deus. Quando nós vemos isso, às vezes pode chocar um pouco. Eu peço muito que os irmãos compreendam o que vai ser falado aqui. Às vezes pode chocar um pouco quando nós precisamos entender que o nosso foco maior não é ganhar almas de uma forma objetiva ao Senhor. Porque a partir do momento que eu falo que o meu maior enfoque do Evangelho é ganhar almas, entenda o que eu vou dizer. Eu estou colocando que nós somos o centro de todo o Evangelho. Quando, na verdade, o ganhar almas deveria ser uma consequência do meu desejo de igreja relevante em glorificar o nome do Senhor. Porque a partir do momento que eu glorifico a Deus, eu exerço a missão que Ele me entregou. Agora, a partir do momento que o meu enfoque é alcançar a alma, eu não estou buscando glorificar o nome do Senhor. Eu estou colocando aquela vida, aquela alma, como fim maior. Quando, na verdade, o propósito do Senhor é o quê? Que eu glorifique o nome dEle, e glorificando o nome dEle, a minha missão seja cumprida nas pessoas que me rodeiam. Tem o mesmo resultado final, mas o caminho percorrido é diferente. E nós cremos pela palavra do Senhor,
que aqui não se aplica aquela filosofia, salvo engano de Maquiavel, que os fins justificam os meios, não é? Não, nós vivemos aqui por princípios, e o princípio maior da igreja é este: glorificar o nome do Senhor. Quando eu glorifico o nome do Senhor, e tenho o objetivo maior da minha vida, que a minha vida glorifique o nome dEle, em tudo quanto eu fizer, eu serei como igreja relevante, eu serei como igreja em essência, e eu serei como igreja alguém que cumpre a missão. E aí sim, ganhando almas por meio da glorificação do nome de Jesus. Então todos os assuntos que serão tratados na revista terão esse enfoque, esse objetivo. Por quê? Para que nós possamos compreender a nossa missão e como nós, como igreja do Senhor, podemos ser de fato relevantes sobre toda essa terra. Porque imagine só, se a minha maior missão não fosse glorificar o nome do Senhor, eu viveria em crise por não conseguir falar expressamente a alguém. Agora, quando eu entendo que a minha maior missão é glorificar o nome do Senhor, eu naturalmente, e o pastor tem falado muito sobre isso aqui, naturalmente no meu trabalho eu estou cumprindo a minha missão, porque glorificando o nome dele eu me torno relevante. Eu me torno relevante no sentido espiritual, ou seja, relevante perante o Senhor, porque estou vivendo a essência do Evangelho, e vivendo a essência do Evangelho estou cumprindo a missão que nos foi dada como igreja. Amém até aqui? Amém. Então, compreendendo isso, nós ingressamos já direto no assunto da revista. E o assunto da revista, da lição especificamente é a importância da palavra de Deus como fundamento primordial para a compreensão de tudo isso que foi dito. Ou seja, a palavra de Deus é o primeiro fundamento, o essencial fundamento, para que a igreja tenha a sua relevância, a sua essência, e pratique e viva a sua missão. Nós erramos muito quando nós começamos a responsabilizar o pecado pelas falhas, pelos problemas. Quando nós começamos a responsabilizar muito o pecado, nós automaticamente estamos nos eximindo, ou eximindo o homem da responsabilidade de conhecer a palavra do Senhor. Repare, não é que possamos ser complacentes com o pecado, porque jamais seremos. Mas a partir do momento que, diante de tantos escândalos, que todos os dias, irmãos, se você for querer ver na internet, todos os dias tem escândalo, gospel, cristão, problema, não sei o que, tal. O problema não é esse. O problema maior é a ausência de palavra. Eu lembro que um dia, a primeira mensagem do pastor Giselson aqui na igreja, foi no culto de terça-feira, Romanos capítulo 1, ele começou no versículo 1 e ele disse assim: o servo, eu vou repetir igual ele falou, eu estava bem aqui, né, eu lembro. O servo não pode se perder no serviço. Às vezes nós nos perdemos no serviço porque nós colocamos o serviço à frente da sede de conhecimento da palavra. E aí, o nosso evangelho é o serviço, quando na verdade, nós como servos não podemos nos perder no serviço que vivemos. A palavra tem que ser o essencial. Dias atrás o pastor também falou aqui, e é natural a gente sempre trazer a referência, ele falou aqui sobre a instituição dos diáconos. E ele disse que para ser diácono tinha que ter boa reputação, tinha que ser cheio do Espírito Santo. E para que eles iam fazer? Levar a cesta básica. Tem como ser cheio do Espírito Santo sem conhecer a palavra? Então, até para isso, é necessário conhecer a palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor é o que nos fundamenta em tudo. Então, lembra dele falando, o servo não pode se perder no serviço. E aí, às vezes, a gente, quando nós saímos do serviço que fazemos, nós perdemos a fé, perdemos a sede. Enquanto eu estou com o meu serviço congregacional, eu glorifico, estou muito feliz, estou animadão. Quando sou retirado, aí eu fico triste, aí eu já não tenho mais a responsabilidade de ir. No dia que é a minha função, meu serviço, estou lá. No dia que não é, não sei se eu vou. O que significa isso? Afastado e distante da palavra. Eu, servo, estou perdido no meu serviço. Nós não podemos ser assim. E o que resolve isso? O que resolve isso? O que sana esse problema, irmão Lucas? A revista já disse.
a palavra do Senhor. O estudo da palavra do Senhor. Ler a palavra do Senhor é libertador, irmão. Só ler a palavra do Senhor é libertador. Eu lembro de um dia que um jovem conversou comigo dizendo que ele não entendia muitas coisas na igreja e tal, mas que ele queria compreender, e que tinha algumas coisas meio difícil, e que a fé dele estava assim, e ele falou, o que eu faço, irmão? Eu falei, vai lá em Mateus, lê de Mateus Apocalipse, depois tu vai de Gênesis e lê até Malaquias, e depois tu lê de Gênesis Apocalipse. Ele, é só isso? Eu falei, só, lê a palavra. Ah, mas isso não sei o que. Eu falei, ó, todos esses conflitos são resolvidos lendo a palavra do Senhor. Eu posso te argumentar, eu posso te dar todos os fundamentos, eu posso te dar tudo, a explicação, a justificativa, mas eu tenho plena convicção, se você conhecer a palavra do Senhor, você vai ficar de pé. Porque nós entendemos que isso aqui é o pão da vida. Jesus, o pão da vida descido do céu, nos deixou a palavra dele. Isso aqui é o pão. E é o pão, o alimento, é o que nos sustenta. Então nós, como igreja, nós não podemos esquecer isso. Irmãos, um dia desse eu preguei com os jovens aqui, e eu falei sobre a relevância das coisas mais simples da vida, da fé. Ler a palavra, orar, participar, estar em unidade. Eu tenho visto como o inimigo tem tirado de nós a importância dessas coisas tão simplórias. Às vezes a gente ouve alguma coisa na internet, a gente não sabe se está certo, se é bíblico, se não é bíblico, mas se foi bonito a gente acata. Às vezes a gente ouve um hino, a gente não sabe se está de acordo com a Bíblia, se não está, se tem uma heresia ali no meio, mas se foi bonito a gente acata, está tudo legal, está tudo bonito, está tudo animado, ok. E aí nós vamos desviando o nosso foco para muitas coisas, quando na verdade o nosso foco teria que estar só aqui, só na palavra do Senhor, porque é ela que nos sustenta. Eu gosto também de Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Jesus falando com João Batista. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem as palavras dessa profecia. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não, se naquele dia já estava próximo, João também vai escrever em 1 João 2,18, dizendo que o espírito do anticristo estava no meio da igreja naquele tempo lá já. Naquele tempo, a igreja primitiva, né, pastor Rogério, que a gente tanto fala, meu Deus, que coisas maravilhosas aconteciam. Mas João vai dizer, filhinhos, cuidado, porque o espírito do anticristo já está no meio de vós. Mas vai sair um dia. Mas está aí até agora. Depois, se quiser procurar 1 João 2,18. E a revista vai nos trazer dizendo que a palavra nos torna sábios, sabedoria. Romanos 10, 17 vai dizer que, de sorte, que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E João 5,39 vai dizer, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha só a complicação aqui também. Eu preciso estudar a palavra do Senhor para ter sabedoria e para desfrutar da salvação. Agora, qual que era o problema dos fariseus aí desta época? Estudavam muito, mas não queriam enxergar a profecia sendo cumprida. Ou seja, não queriam enxergar a aplicação daquilo que era estudado para o seu tempo, para si próprio. Jesus, a promessa de Isaías, passeando no meio deles, e eles não aceitando. Aí Jesus diz assim, vocês examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ok. E são elas que testificam de mim. Jesus está dizendo assim, sabe, isso tudo que você está lendo, não está fazendo sentido, porque tudo que você está lendo está testificando em mim. E você não está querendo crer que você está vivendo, que o que você está lendo é para o dia de agora. Nós precisamos ter também esse cuidado. Saber examinar as escrituras, saber estudar a palavra do Senhor. E Mateus 22, 29 vai dizer, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, olha só o que falei no começo, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não há como conhecer o poder de Deus sem conhecer as Escrituras primeiro. E uma coisa, irmãos, que eu estava ouvindo hoje, que eu achei muito forte, a palavra da verdade, ela é inflexível. A palavra da verdade, ela é inflexível.
E o diabo, sabendo disso, sabendo que esta palavra é quem muda e transforma todas as coisas e transforma a vida de qualquer pessoa, o que ele trouxe para os dias de hoje? Flexibilização da palavra do Senhor. Parou para pensar que para tudo nós temos um fundamento, para tudo nós temos um argumento, para tudo nós temos um período de licenciatura, de abertura, para tudo eu tenho um fundamento. O que é isso? Errais por não conhecer as Escrituras, porque quando eu conheço eu sei que isso aqui não se flexibiliza. Ela não é dura hoje, amanhã ela é meio devagarzinha assim. E eu vi um pastor comentando também, ele falava assim que essa flexibilização hoje, que tem gerado uma palavra de um amor não bíblico, nós falamos muito sobre a mulher adúltera, né, para falar sobre amor, e ele explicando, e ele dizendo assim que às vezes a gente tem que parar para lembrar que quando Jesus falou sobre a mulher adúltera, ele estava falando para uma mulher que não era, na nossa concepção, não era crente. E aí às vezes nós queremos aplicar a palavra dele para ela, olha, eu não te condeno, para uma pessoa que não é crente. E aí ele falou assim, nós queremos as bênçãos dos filhos, mas queremos a repreensão da samaritana. Quando na verdade nós teríamos que entender que ali ela não foi condenada, porque ali ela recebeu uma chance de arrependimento. Em outras palavras, Jesus está falando assim, vai, não peques mais, mas se você for, aí condenada você vai ficar. Se você for e pecar e condenada, você vai estar. Porque a chance do arrependimento, das águas vivas que correrão sobre você, é a oportunidade agora. O que é isso? Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Quantos textos bíblicos que nós não vemos hoje, que são aplicados, são utilizados até por pessoas do mundo, pessoas ímpias, para fundamentar os seus belos prazeres, as suas próprias vontades, para fundamentar suas próprias ações, para justificar os seus próprios atos. E às vezes, quanta dificuldade nós temos para fundamentar a nossa fé? Isso é uma dificuldade. Nós estamos falando aqui sobre relevância da igreja, sobre a essência da igreja e sobre o cumprimento da missão da igreja. E a primeira lição fala disso. A importância da palavra para a edificação doutrinária da igreja. Agora, quantas vezes eu me pego sem ter a mínima noção de como fundamentar minha própria fé? A edificação da palavra do Senhor, a palavra de Deus, como para a edificação doutrinária da igreja. Isso é o que a lição está tratando. A palavra de Deus como aquilo que me edifica e que me sustenta. Eu vi também um dia um pastor explicando, ele falando assim, que a opinião é aquilo que nós sustentamos. Eu tenho uma opinião sobre algumas coisas. O que eu faço? Eu fundamento a minha opinião. Porque se a opinião é minha, eu tenho que sustentá-la. Agora, a verdade da palavra eu não tenho que fundamentar. Ela é quem me fundamenta. Entendeu a diferença? A minha opinião eu tenho que fundamentar. Não, eu faço isso por causa disso, por causa disso. Não, e está escrito aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, e tal, tal, tal. Mas se você for pegar esse texto e colocar com esse outro texto, e você vai ver e tal, tal, tal. Então, na minha opinião, eu sustento. Agora, quando eu digo que a palavra é o que me sustenta, a verdade é o que me sustenta. Ah, não sei o que. Não, irmão, a palavra diz isso. Ah, mas não, estou sustentado dentro disso aqui. Acabou. É isso aqui que nos sustenta. Um dia na faculdade o rapaz falou assim, rapaz, eu não vou te chamar não, porque tu não bebe, teu pastor não deixa, né? Nem ele deixa, nem eu quero. Não é uma opinião minha. Eu sou sustentado, eu não tenho que sustentar a verdade da palavra do Senhor. É ela que me mantém de pé. Eu não tenho que sustentá-la em prol da minha opinião. É a verdade dela que me mantém de pé. Então, só que o quê? Para isso, nós precisamos o quê? Estarmos edificados na palavra do Senhor. Irmãos,
Guarde isso com muita alegria no coração. Guarde essa palavra de Jesus. Às vezes nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Eu liderei jovens por um longo tempo, quando mais novo, e de um tempo para cá estou liderando alguns jovens que estão aqui, né? E eu vejo esses meninos tantas vezes assim, uma dedicação para ganhar dinheiro, um empenho, irmão Manel, um empenho. É um concurso, é uma faculdade, é um trabalho, é não sei o quê e tal. E se o chefe precisar, até de noite vai. E se precisar fazer um trabalho da faculdade, vira madrugada, aquela coisa e tal, tal, tal. Mas eu já falei muito para eles. Irmão, isso aí nada vai adiantar. Nada vai adiantar se não chegar lá na frente e você não tiver uma coisa para te sustentar, que é a palavra do Senhor. Você vai ganhar dinheiro, você vai ser pobre. Você vai alcançar os seus sonhos, mas vai ser depressivo. Agora, a partir do momento que a palavra do Senhor me sustenta em todas as coisas, irmão, aí eu vou desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para mim. Prosperidade financeira, sentimental, espiritual, familiar, alegria, sorriso, bênçãos do céu sobre a minha vida. Lá no trabalho hoje eu falava com a menina, ela estava em processo de mudança e tal, e ela dizendo angustiada e não sei o que e tal, tal, tal. E aí ela católica e a outra da recepção espírita. E aí lá eu comecei a falar, eu falei, rapaz, eu nessa sua condição aí eu estava era dormir. Em paz, em paz. Ela, como assim? A palavra do Senhor Deus diz que se eu entregar o meu caminho a Ele, confiar nele, Ele vai fazer tudo. Descansa o coração. Aí a outra, mas aí você tem que fazer alguma coisa. Claro, eu faço aquilo que cabe a mim. Mas a palavra do Senhor diz que se eu descansar e entregar para Ele, Ele vai cuidar de todas as coisas. Eu não alcanço resultado confiando naquilo que eu faço. Eu alcanço resultado confiando naquilo que vem do céu. Aí eu falei para ela assim, menina, descansa. O final das coisas é melhor que o princípio delas. E aí ela olhou assim e falou assim, rapaz, tu é animado, né? Eu falei, rapaz, eu sou de fé. Por quê, irmão? Isso é uma opinião? Não, eu sou sustentado por isso. Na hora da angústia eu faço isso, eu falo, Senhor, a tua palavra diz que se eu entregar o meu caminho ao Senhor e confiar no Senhor, tudo mais o Senhor vai fazer. O salmista também vai dizer que os pensamentos da minha mente, aquilo que estão nos meus pensamentos, serão confirmados pelo Senhor. Mas como é que nós vamos ter essa compreensão? Conhecendo a palavra do Senhor. Lendo a palavra do Senhor. Estudando a palavra do Senhor. Já desde falei com um jovem, falei assim, olha, você vai ler a palavra de Deus, aí você vai anotar todo versículo que você tiver na dúvida, num caderno, e aí depois dos cultos nós vamos conversar com os irmãos, com os obreiros, com o pastor e tal, tal, tal. E esse negócio aí, você vai começar a dormir mais tranquilo. Depois eu vou perguntar para ele se ele está dormindo bem, se ele está mais tranquilo a vida dele. Tá? Glória a Deus. Irmão, o poder da palavra. Irmão, não precisa enfeitar muito. O pastor Eliseu Rodrigues, pregando uma vez, ele dizendo assim que toda religião aí afora enfeita tudo que vai fazer. Porque falta a essência daquilo que sustenta todas as coisas. Aí ele fala assim, você vai ver nas outras religiões aí, e bate de cá, e mexe de lá, e não sei o quê, e papapá, e ppp, e papapá. Aí você vai ver Jesus assim, você quer ver? Então veja. Você quer andar? Pois anda. Olha que verdade simples e direta é essa. O que é isso? Poder de Deus. É um Jesus que tem poder, e que nós cremos nesse Jesus que tem poder. Agora, irmão, se eu não conhecer a palavra do Senhor, eu não vou ter essas convicções, porque não vou estar alimentado. Não vai sair da minha boca aquilo que está aqui no meu coração. O pastor tem falado, irmão, peço o dom de cura, peço o dom disso, peço o dom de discernimento de espírito, peço o dom de sabedoria, dom da ciência, peço os dons e exercícios. Às vezes eu tinha vergonha de orar assim, aí um dia eu fui pregar menino novo, irmão. Aí uma irmã
Foi lá, ora aqui por mim, que minha filha está na UTI, não sei o que, eu orei. Irmão, sem fé nenhuma, assim, sabe? E aí no outro dia a irmã me ligou, rapaz, deu certo lá, a mulher saiu de manhã cedo. E aí eu fiquei pensando assim, rapaz, Deus, esse negócio é verdade mesmo. Aí a gente chega aqui, irmãos, como diz o pastor, se for abrir para liberar o testemunho aqui, irmão, isso é poder de Deus. Mas o poder de Deus vem primariamente da onde? Pela palavra do Senhor. Vindo da palavra do Senhor, irmão, o poder de Deus, os dons serão abertamente manifestados. Mas o que o diabo tem tentado colocar na gente? Servo, se perca no serviço. Se contente do jeito que está. Nós não podemos estar saciados se não estivermos nos alimentando da verdadeira palavra do Senhor. Não podemos. Atos 6, 3 e 4 vai falar sobre a instituição dos diáconos. E aqui é o tópico da lição que vai falar sobre a importância de priorizar a palavra. A lição vai dizer assim, sobre a importância de ter a palavra como prioridade. Os irmãos podem ler, por favor, Atos aí 6, o 3 e depois o 4, vamos lá? 1, 2, 3. Quando falta palavra em nós, sobra desejos do mundo. É por isso que muitas vezes, e vou falar aqui com relação mais a jovens, mas isso também se aplica a varões, varoas. Quando falta muita palavra na vida do jovem, na vida de todos nós, sobra muito desejo de fazer coisas do mundo, de fazer aqui dentro coisas semelhantes às coisas que tem lá fora. Então, quando nós começamos a olhar muito para lá para fora, é porque a palavra do Senhor está distante de nós. Quando nós formos lá em Cantares, Salomão falando da noiva e de forma figurada, aplicando Cristo falando à noiva, à igreja, ele vai falar assim, noiva, você é como um jardim selado, fechado, ou seja, você é exclusiva minha. Ninguém acessa você, ninguém toca você. E ele vai falar assim, que a sua boca fala coisas boas e é como um jardim. Ou seja, além de ser exclusiva, tudo que sai de você, ou seja, tudo aquilo que está dentro de você e que é colocado para fora, tudo tem a ver comigo, o seu noivo, o seu amado. Então, o que os apóstolos estão dizendo aí? Gente, eu sei que isso é muito bom, mas nós precisamos dar mais prioridade para a palavra de Deus, para a pregação do Evangelho. Quer ver uma prova disso? Só que aí a prova que eu vou dizer aqui, um exemplo, aí a gente aplica externo, né? Mas como o nosso pastor tem nos ensinado, aplica interno. Quem aqui não acha ruim quando vai no evento e tem pouco tempo de pregação? É ruim, não é? Você chega lá 2, 3 horas e tal, aí meia hora de palavra, 20 minutos, 15 minutos. Aí você fala assim, meu Deus, não deu tempo da palavra. Não, mas muitas vezes o pregador vai pregar uma coisa que a gente não faz a mínima ideia do que está acontecendo, porque a gente também não prioriza a palavra. Entendeu a importância dessa espada cortar para cá também? Meu Deus, mas é pouco tempo e tal, e não sei o quê. A gente se incomoda muito com isso, né? Todos nós, eu já vi jovem, mulher, irmão, ancião. Mas o que a gente também tem que entender? Meu Deus, não priorizou lá, mas também tem que entender, meu Deus, não priorizou aqui, na vida. Meu Deus, como que aquele dirigente organizou esse tanto de coisa e deu pouco tempo para a pregação? E meu Deus, não deu nem para entender o que o pregador dizer.
Agora trazendo para cá, meu Deus, a minha vida toda, eu não li a Bíblia inteira ainda uma vez, eu não estudei um pouco a palavra de Deus, eu não fiz um pequeno curso da palavra do Senhor, meu Deus, cortar para cá, irmão. E não receber isso como exortação, não tenho autoridade para fazer isso. Estou tratando desse aspecto porque é o assunto que a revista está trazendo para nós. A importância de quê? De termos a palavra de Deus como prioridade. Eu, na minha época de estudar para a faculdade, eu lembro que estudava muito, muito mesmo. 8, 9 horas por dia, fora o período da escola. Mas orientado pela minha mãe, pelos pastores, pelas missionárias, que eu sempre estava no meio das irmãs mais velhinhas da igreja. Falava assim, meu filho, organiza uma campanha de leitura da palavra para você não se afastar e tal. Quando você entrar na faculdade, não deixe de cuidar da palavra para você não chegar lá e se corromper, se misturar e tal. É isso que vai te sustentar lá. Irmão, e digo a vocês, foi a graça de Deus por meio da palavra que sustentou, porque a investida do mundo é forte. O que sustentou foi amizade, foi evento, foi não sei o quê, foi aquilo lá. Não, irmão, é a palavra de Deus que nos mantém de pé. É conhecer esta palavra que nos liberta. Essa palavra aqui que nos faz desejar o arrependimento na vida. É esta palavra aqui. É por isso que foi dito aqui no domingo na EBD. Chega alguém aqui dentro, irmão, aqui fica, porque a igreja é acolhedora, é bonita, porque os irmãos são legais, porque o banco é confortável, também. Mas o que faz de fato uma pessoa que entra por aquela porta, entrar e ficar aqui, é a pregação da palavra que tem sido feita durante todos esses dias. Irmão, pode ter a melhor recepção, pode ter o melhor louvor, pode ter os obreiros mais bem educados, pode ter a juventude mais animada, pode ter as irmãs mais recepcionistas, mais e tal, mais felizes. Mas, irmão, o que faz a manutenção é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a leitura, é o alimento diário. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, toda a vida. Eu tenho que ter a palavra de Deus na minha vida, porque na hora que acontecer alguma coisa lá, tem que ser como Jesus. Não, isso aqui não cabe a mim. A palavra do seu Deus diz lá e tal, lá no Evangelho. Jesus disse isso, os profetas falaram isso, que não era para fazer, Moisés instruiu dizendo que isso aqui não é, e essa conduta minha não está adequada, vou mudar. Paulo disse que eu sou carta, que está todo mundo me vendo aqui, crente aqui nesse lugar. As pessoas têm que saber que eu sou crente, porque eu sou carta. E a palavra de Deus diz que é para eu lembrar disso aqui todos os dias. Vou dormir, a palavra do seu Deus diz que em paz me deitarei e em paz dormirei, porque só o Senhor me faz repousar em tranquilidade. Esse dia, meu Deus, que dia de luta, não. A palavra do seu Deus diz que este é o dia que o seu Deus fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Esse vai ser sim um dia de bênção. Meu Deus, mas agora está tão difícil. A palavra de Deus também diz que o final das coisas é melhor que o princípio delas. Meu Deus, mas que tristeza o meu passado. Não. A palavra de Deus também diz que não desprezeis o dia das pequenas coisas, dos pequenos começos. Irmão, isso é viver fundamentado na palavra. E dando prioridade para a palavra. 1 Pedro 2:2 vai dizer assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Aí ele está falando da palavra, da essência da palavra. Ele está dizendo assim, olha, nós como igreja, precisamos desejar conhecer da palavra, saber o que está escrito nesse livro aqui, de frente, de volta e de fundamento da nossa fé, como uma criança recém-nascida deseja o leite materno, ou seja, se não tem aquele leite, ela morre. Ela deseja o leite porque é o leite que faz ela viver, é o leite que faz ela crescer, é o leite que faz ela permanecer com os olhos abertos, é o leite que faz ela caminhar depois de um tempo, é aquele leite que vai preparar ela para toda a existência dela. Aí Pedro está dizendo assim, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional. O que é esse leite que ele está querendo dizer? A palavra de Deus. E ele ainda diz assim, não falsificado. Porque esse negócio de falsificação e
e divergência do Evangelho, discordância do Evangelho, flexibilização do Evangelho, já existia nesse tempo aí. A gente pensa que esses problemas é só de hoje, não. Vai ler Colossenses, vai ler Gálatas, você vai ver que o problema maior da igreja lá, o problema não era nem pecado, como algumas coisas que acontecem em Corinto, não. O problema maior daquelas igrejas lá era a flexibilização da palavra, a mistura do Evangelho com os costumes externos. A mesma coisa de hoje. Sim, senhor, pastor. O senhor está falando aí, pode ser, irmão. A segunda. Pode ser, meus irmãos. O que o pastor Lucas está falando na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, onde ele está explicando da corrupção dos últimos tempos, aí ele fala para Timóteo perseverar na sã doutrina. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as letras, as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, já tinha naquele momento, né, que o senhor está falando. É isso, irmão, fundamentados na palavra de Deus, essa tem que ser a prioridade. E sabe por que é importante nós nos fundamentarmos na palavra do Senhor? Porque se nós não estivermos alicerçados nesta palavra, tudo que nós ouvimos, que flexibiliza ela, vai nos agradar, irmão. O desejo da nossa carne é que isso aqui seja flexibilizado para que eu possa me sentir aqui dentro, mas vivendo como se estivesse aqui fora, em cima do muro. E o muro o diabo não interfere, porque quem está no muro já está do lado de lá. Aí Paulo também vai dizer, olha, chegará um tempo em que amontoarão para si deuses, como comichões nos ouvidos. O que ele está dizendo? Olha, vai chegar um tempo que para ouvir a palavra do Senhor, vai ter um comichão no ouvido. Mas para ouvir aquilo que lhe agrada, vai ter aquele que fala como um Deus na vida. Pergunto, para a nossa análise de hoje, não é isso que vivemos? Às vezes a gente ouve um pastor pregar alguma coisa, e às vezes a gente fala assim, duro demais. Não precisa de tudo isso. Mas eu falo simplesmente porque estou com jovens, né? Eu gosto sempre de dar esses exemplos com eles. Duro demais. Para que isso? Não se aplica a isso. Isso aqui já foi um tempo. Isso é muito rígido. E não sei o quê. Agora chega o outro falando o evangelho todo falsificado, todo desmistificado, todo desviado, todo afastado da verdade. Deixa eu colocar aqui no meu Insta. Esses dias publicaram um Rios do pastor Giselso aqui, de uma palavra dura. Eu fui lá, esse aqui eu compartilho também. Não é só as palavrinhas boas, não. Até nisso, irmão, nós somos lidos. Lidos como cartas. Por quê? Amontoando como deuses, mas para a palavra do Senhor como com comichões nos ouvidos. Nós precisamos ter isso. Às vezes a gente sabe o que deve ser feito, às vezes a gente sabe o que deve ser feito, e sabendo o que deve ser feito, deixamos de fazer. Sim, amor. Paz do Senhor, irmãos. Apenas para corroborar com a lição, meu bem ministrando e eu me recordando de algumas coisas. Quando eu cheguei na Madureira, consequentemente vinha de outra denominação, eu tinha muitas dúvidas, muitas inquietações em relação a usos e costumes. E aquilo atormentava a minha mente, tirava a minha paz, eu estava longe dos meus pais, então a minha referência estava meio bagunçada. E eu me lembro que certa vez eu levei esse problema ao pastor Irisvan. Eu falei, pastor, eu posso usar determinado tipo de roupa? E aí, ele me orientando, conversando, né? Eu, não, pastor, mas eu acho que é pecado, porque eu fui ensinada assim, eu acho que eu estou transgredindo, não. Ele falou assim, Deila, como é que está a sua vida em relação à leitura da palavra? Você está lendo a palavra? Como é que está a sua vida em relação à oração? Você está orando? Eu, sim, pastor. Né? Podia estar melhor. Ele falou, a sua preocupação tem que ser com a leitura da palavra, tem que ser com a oração, porque se você não estiver preocupada com isso, você está em pecado. Então, eu estava distraída, pensando em possíveis pecados e despreocupada com o que realmente poderia me fazer pecar, que era não ler a palavra, que era não viver uma vida de oração. E isso me faz lembrar de uma historinha também, que eu já compartilhei aqui com os irmãos, mas quero reiterar.
Certa feita, conta essa história, que alguém perguntou para um homem de Deus. Homem de Deus, o que é mais importante para a vida de um crente? É a leitura da palavra ou é a oração? Uma coisa ou outra. E esse homem de Deus sabiamente responde: o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? E aí a pessoa responde: não dá para escolher uma asa que seja mais importante, ele precisa das duas para voar. E a resposta do homem de Deus foi exatamente essa. É o mesmo em relação ao cristão. Você precisa da leitura da palavra, você precisa da oração, porque senão você não vai voar. Não tem como escolher uma coisa que seja mais importante. As duas são essenciais. Amém. Fala tão lindo. Irmão, mas é isso. Olha só, se eu não conheço a palavra, como é que eu vou orar ao Deus que escreveu essa palavra, irmão? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui tão distante. Pode dar um exemplo do mesmo jeito. Não, deixar. Eu ia falar de futebol, irmão. Eu ia falar como eu, flamenguista, vou ficar conversando com o vascaíno. Irmão, não tem nada a ver com esse assunto dele, não. A Bíblia vai dizer assim: pedis e não alcanceis, porque pedis maus para os próprios deleites. Nós pedimos para os nossos próprios deleites e a gente não alcança, por quê? Porque nós estamos distantes da palavra. Quando nós estamos alicerçados na palavra, nós sabemos até como orar. Às vezes a gente ora e não alcança, porque distante da palavra do Senhor. Aí oramos em desacordo com a palavra. Aí aquele texto que eu sempre falo aqui, que é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará, e tal. Irmão, Deus só vai fazer tudo se eu entregar para ele o caminho. Mas para eu entregar esse caminho, eu tenho que conhecer a quem estou entregando. E eu tenho que saber como que eu entrego. Não é só chegar assim e falar assim: Jesus, pega esse celular aqui, pega esse caminho aqui, segue aí. Não. Eu tenho que saber como é que eu entrego. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, siga-me. Quando eu conheço a palavra, minha vida é muito leve, irmão. É como meu bem falou. Às vezes a nossa cabeça está cheia de tantos questionamentos, tantas coisas, pode, não pode, eu concordo, discordo e não sei o quê. Quer ver uma prova? Nós estamos chegando no período político. Todos nós sabemos que a igreja tem um posicionamento político. Aí tem irmão que ainda nos dias de hoje, irmão, depois se você quiser me procure. Sou advogado e o pastor presidente às vezes eu auxilio em algumas questões jurídicas do campo e sempre estou ali na convenção. Irmão, eu sei presencialmente a importância de ter um político para auxiliar a igreja nessas demandas administrativas, irmão. Demolição de igreja aqui em Palmas, Luzimanga. Mas tirando essa fundamentação, nós vamos chegar no período político. E aí tem irmão que perde a fé e fica se degladiando internamente por causa disso. Irmão, segue a vida. Ah, concordo, não concordo. Eu vou perder meu tempo concordando. O que isso significa? Que eu estou distante da palavra. Quando eu estou alicerçado da palavra, essas coisas, irmão, não me afetam, não. Eu falo para os meninos aqui: leiam a palavra de Deus, porque se um dia um líder, e se eu fizer alguma coisa errada com vocês e falhar e ferir o coração de vocês, eu quero que a fé de vocês continue do jeitinho certo. Aí depois eu vou me acertar com Deus, Deus vai me apertar, mas vocês não têm que estar confiando em mim, não. Ai, não sei o que, o pastor é aquilo, o presidente é aquilo, o líder é aquilo, e tal. Irmão, quando eu estou alicerçado nisso aqui, a minha caminhada de fé é tão boa. Isso aqui vai dizer que o pastor da igreja é um anjo do Senhor para este lugar. E se eu creio que o pastor da igreja é um anjo do Senhor, irmão, se chegar um anjo dizendo para mim, falar assim: vem para cá, um anjo de Deus, vem para cá, eu falo: rapaz, agora? Você quer que eu aumente a velocidade na curva? Eu aumento, bora. Agora, quando eu estou distante da palavra, vem um anjo do Senhor, de Deus, e fala assim: vai para ali. Mas por quê? Cadê o fundamento bíblico? Irmão, o fundamento bíblico está aqui, foi imposto à mão. Está aqui, anjo da igreja, resolvido. Quantas bênçãos nós não perdemos por não conhecer a palavra de Deus. E às vezes por querer acreditar só naquilo que nos apraz. Irmão, se eu e você ainda estamos
preocupados com essas coisinhas pequenas, usos e costumes, o que a igreja faz ou deixa de fazer, o que o pastor faz ou deixa de fazer, o que ele orienta ou deixa de orientar, se eu concordo com aquilo, se eu não concordo com aquilo, irmão. Ela é a palavra. Isso que resolve tudo. Você vai começar a ver, mesmo que você discorde de tudo, você vai viver em plena paz. Você vai estar seguindo na mesma toada, ó, quando você vai ver, ih, rapaz, aquele negócio que eu não concordava já foi. Mas está tão bom que eu até me perdi de quando eu comecei a estar junto. Mas o que o diabo faz? Ele nos distancia da palavra, aí quando a gente está distante, a gente começa a ver um monte de coisa. Ó. Quando a gente está distante, a gente começa a ver mais dificuldade, mais problema, mais reclamação e menos auxílio. Eu aprendi uma coisa um dia com o pastor Carlos Eduardo. Ele falou que um rapaz procurou ele depois do culto um dia, chamou, pastor, eu quero conversar com o senhor no gabinete, tal. Aí ele foi. Aí chegou com o rapaz lá no gabinete, o rapaz falou, pastor, e a igreja está assim e tal, e não sei o quê, e acho que a gente podia fazer aquilo. Aí ele sentado aqui assim, ouvindo, né? E a gente pode fazer isso, aquilo. Aí ele disse que levantou. Aí ele falou, irmão, fica de joelho aí. Ele, como assim, pastor? Pai, eu vou te empossar agora. Está autorizado a fazer tudo que você sugeriu aí. Ele, que isso, pastor? Não sei, não dou conta. Eu falo, irmão, Deus te deu a revelação desses problemas tudo aí que você está vendo. E você quer que eu nomeie outra pessoa para resolver? Entendeu? Quando os discípulos, lá na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, a Bíblia vai falar assim, ó, eu gosto muito dessa parte. A Bíblia vai falar que os discípulos vão até Jesus e falam assim, Jesus, o povo está com fome. Jesus, o povo está com fome, nós não tem como dar comida não. Aí a Bíblia diz que Jesus fala assim, ó, vão e comprem. Lendo aqui esse texto um dia, traduzindo para nós hoje. Ah, tu vê esse problema? Vai e resolve. Quando nós estamos alicerçados na palavra, irmão, até para enxergar problema fica mais difícil. Porque eu estou tão centralizado aqui no Evangelho, ó, que os problemas eles vão sendo superados e avançados e resolvidos naturalmente. Agora, quando eu estou distante, ih, rapaz, não acendeu, não fez isso, a mídia está meio difícil e tal, e não sei o que, tem que fazer. Entende? Percebe como o distanciamento da palavra afeta todas as áreas da nossa vida? Eu chego no trabalho, eu estou mais estressado. Eu chego não sei o quê, e é só... Irmão, a palavra nos traz tranquilidade. 2 Coríntios 3 e 17. Eu coloquei aqui para nós finalizarmos que os resultados da aplicação da palavra. Primeiro, a palavra de Deus nos santifica. Segundo, a palavra de Deus nos liberta. E terceiro, a palavra de Deus nos resgata. A palavra de Deus é o que me santifica. João 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o que me santifica. Quando a palavra me santifica, a palavra de Deus me liberta. Quando a palavra de Deus me liberta, ela me resgata. Tudo é um processo. Primeiro ela me santifica, e a partir da santificação pela palavra vem o arrependimento, vem a transformação de vida. A partir dessa transformação de vida, desse arrependimento, vem a libertação do mundo, do pecado, da falha. E a partir da libertação, vem o resgate. E quando eu sou resgatado, eu vivo isso aí, ó. Aí sim, a liberdade. Quando eu sou livre, irmão, essas cadeiazinhas que me aprisionam, que foi, meu bem exemplificou ali, essas cadeiazinhas que nos aprisionam, elas são soltas. Aí eu vivo essa liberdade. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Coloque-se de pé em nome de Jesus.